Mateus capítulo 22 e o versículo 29, diz assim as Santas Escrituras: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Palavra de Jesus Cristo. Tome assento, o Senhor seja com todos nós. Nós falamos sobre muitas coisas até agora no Seminário Crescer. Falamos sobre coisas importantíssimas. Se alguém quer ter um crescimento e quer desfrutar do crescimento, então tem coisas importantíssimas para vivermos. E lá no playlist do YouTube, na nossa playlist, tem a parte lá a pasta do Seminário Crescer, e você que perdeu, pode pegar todas as palavras ali, já recortadas do culto, para diretamente você assisti-las e se atualizar. E é muito importante, irmãos. Tem muita gente que está na nossa frente financeiramente, que está na nossa frente com relação aos estudos, aos canudos, não é? Tem muita gente na nossa frente, mas muita gente que se perdeu, muita gente que, tendo tudo isso, considera que não tem nada e ainda estão pensando em suicídio. Porque o crescimento, primeiro, ele só pode acontecer sobre uma base, sobre uma estrutura. É muito importante você entender quando Jesus disse que o pai não dá para o filho, no lugar de uma pedra, no lugar do pão, pedra. O pai não faz isso. E ele diz: quanto mais vosso pai que está no céu. Então, tem coisas que nós, como crentes que queremos morar nos céus, poderíamos ter e ainda não temos, porque para nós, o pão que a gente pede, Jesus sabe que é uma pedra para a nossa vida. Tem muitos de nós que não temos estrutura para ter um carro melhor, ou talvez até para ter um carro, porque o carro vai desviar a pessoa de Jesus. Então, nós temos que aprender a ter base. Tem pessoas que por pouco a estrutura da pessoa mexe e ela por nada abandona Jesus, abandona a fé. Mas não pode ser. Como pode ser isso? É porque a pessoa, ela não tem base. Nós temos que aprender que a casa que tem base é a que é construída na rocha. E qual que é a casa construída na rocha? É a casa daquele que ouve, recebe e pratica a palavra de Deus. Enquanto nós, então, enquanto nós não aprendermos a priorizar a vontade de Deus pela palavra, tem muita coisa que a gente não vai poder ter, se é que queremos o céu. Na minha monografia de pós-graduação, eu defendi prosperidade à luz da Bíblia, porque o povo estava com a doutrina da prosperidade tão grande, e não existe doutrina da prosperidade financeira, existe a bênção da prosperidade financeira. E ali eu falo sobre o conceito de pai e filho. Uma coisa é o rebelde. Deus dá coisa para rebelde. O povo no deserto murmurou, falou com Deus: nós viemos aqui para morrer. Deus deu água, Deus deu carne, Deus deu pão, Deus deu tudo, mas morreram todos. Ou não? Sim ou não, igreja? Morreram todos. Então, uma coisa é o tratamento de Deus com o rebelde. Outra coisa é o tratamento com o filho. Você já notou que na Bíblia Sagrada, que as pessoas mais fiéis a Deus são as que mais sofrem? Sim ou não, igreja? As pessoas mais ungidas, mais usadas foram as que mais sofreram, a começar de Jesus. E a gente pensa que porque a gente é fiel,
a gente não pode passar por luta ou por provas. Pode e deve. E aí você me pergunta, pastor, mas se Paulo era tão importante para Jesus, se Paulo, se Abraão, se Isaac, se Jacó, se José, se Isaías e outros tantos eram tão importantes para Jesus, para Deus, por que que Deus permitiu eles sofrerem mais do que os outros? Porque Deus queria eles no céu. Vou falar novamente, Deus queria eles no céu. Precisava de tudo aquilo para que chegassem no céu. E uma coisa eu estou decidido, eu quero o céu. Então eu não quero pedra, eu só quero pão. Ou seja, eu não quero o que me atrapalhe a chegar no céu. Então quando Deus olha para o filho, e ele tem liberdade de ser pai desse filho, e esse filho realmente é filho de Deus, ele vai agir de tal maneira que só vai fazer aquilo que é pão para ele. Pastor, mas se Deus me desse 2 milhões de reais, eu ia comprar esse prédio aqui e ficar só com a sobrinha que me desse. Será? Irmão, uma coisa é a gente fora dos 2 milhões, outra coisa é quando ele está no bolso. E eu confio que Deus sabe de tudo isso, e Ele só vai me dar o que não vai me tirar do céu. Por isso nós estamos diante de uma lição importantíssima, também como demais. Falamos sobre tomar decisões, falamos da natureza das decisões, falamos das convivências, falamos de muita coisa importantíssima. E esta aqui é importantíssima, que é crescer na palavra. Você escutou o que é? Fale mais uma vez, assim, bem, com uma mente investigativa, querendo saber realmente o que se trata. Vamos lá, o que é? O que pode ser isso? Quer saber uma pessoa que sabe a palavra mais do que todos nós que aqui estamos? Satanás. No original, quando foi escrito, por quem foi escrito, na hora que foi escrito e por que foi escrito. Ele é campeão de hermenêutica e exegese. Só que ele não vive a palavra. Ele não pratica a palavra. Então, crescer na palavra não é esse conhecer intelectual. Tem muita gente que dá aula, que cita a Bíblia mais do que nós, mas não anda com Jesus. Tem muita gente que ocupa o altar, prega a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não é a única regra de fé e prática para essa pessoa. Tem muitos profissionais de púlpito, profissionais de tribunas, de altares, profissionais de cruzadas, e os camaradas, só que o nome deles não está escrito no livro da vida. Por isso nós temos que pensar bastante sobre o que Jesus falou em Mateus 22, 29. Jesus disse: vocês erram, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Não é só errar porque não conhece as Escrituras. É errar, vocês erram, Jesus está falando, porque não conhecem a Escritura, as Escrituras, e, juntamente, não conhecem o poder de Deus. Então, o poder de Deus, irmãos, ele muda qualquer pessoa pela palavra. A palavra de Deus regenera qualquer pessoa pelo poder. Entendemos isso? Mas aí vem uma pergunta nessa altura. Você quer crescer? Quantos querem crescer? Você e eu estamos interessados em colocar nossas vidas
para que essas vidas sejam dirigidas pela palavra. É preocupante quando você ouve pessoas dizendo assim, eu vou falar isso sem nenhum outro interesse, senão o de instruir, de ensinar, ok? Pastor Lindomar é rígido demais. Ele quer que a gente seja santo. Olha que coisa absurda, irmão. É claro que eu quero que todo mundo seja santo, mas é eu que quero ou Deus que quer primeiro? Me conte, por favor, é Deus ou o pastor que quer primeiro? Não, pastor Lindomar, eu não estou falando isso com outra intenção. A intenção é de instrução, de ensinar. Não, o pastor Lindomar é rígido demais. Esse rígido demais é o quê? Que você entende? Porque ele exige que não conversa na igreja? Na igreja, então, pode conversar na hora do culto? Pode ou não? Então, quem que é rígido aqui, meu Deus do céu? Não, eu tenho até medo de falar com o pastor. Como assim? Porque o pastor prega a palavra? Porque ele fala que os mentirosos não herdarão o reino dos céus? Você tem que ter medo de Deus se você estiver mentindo. Ou não é assim? Não, eu vou procurar uma igreja mais light, porque lá prega outra palavra? Lá na igreja mais light, essa Bíblia não vai estar lá? Sabe por que muitos de nós não somos mais mudados ainda por Deus? Porque vivemos brigando com a palavra da verdade. Palavra não é para brigar com ela, meus irmãos, é para amar a palavra e guardar a palavra, e guardar no coração para não pecar contra o Senhor. Sim ou não? Eu te faço a pergunta e você me responda, por favor. Deus tem o poder de nos fazer nascidos de novo de verdade ou não? Ou é uma anedota, uma mentira, uma fábula, um invento, uma maneira errada de interpretar o texto de 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É mentira? Ou é uma fantasia que Deus trouxe a nós, uma ilusão? Não. Não é o homem que falou para nós que nos muda, é um Deus todo-poderoso que falou para nós, eu tenho poder para te mudar. A pergunta é, você quer? Lembra da mensagem de domingo? A serpente usa a nossa inteligência para convencer nós de perder o jardim. A serpente usa a nossa inteligência, mas como pode ser isso? É a inteligência que Nicodemos quer lançar diante de Jesus em João 3. Como pode ser isso, eu sendo velho, nascer de novo? Porventura eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus pegou e com muita sabedoria disse, rapaz, tu é príncipe de Israel, não entende essas coisas? Ou seja, ele é muito inteligente, mas a inteligência dele não estava voltada para entender coisas tão simples e espirituais. Você é príncipe e não entende? O problema, irmãos, é que a serpente pega a nossa inteligência e nos convence antes da palavra. O certamente da serpente é uma evidência nesses dias mais que ontem. Certamente você não vai conseguir ser liberto, certamente você não vai conseguir mudar, certamente, e a palavra de Deus está dizendo, certamente eu faço nascido de novo. Então nós erramos muito, porque às vezes conhecemos até a Escritura, mas não conhecemos o poder de Deus. Eu vos apresento o poder de Deus. O poder de Deus nos torna filhos de Deus.
Então, irmãos, eu tenho que voltar a minha vida simplesinha assim, voltar a minha vida e começar a lutar todo dia para viver a palavra. Pronto. Ah, pastor, alguém vai me chamar de fanático. Você quer, sendo chamado de outra coisa que você escolher ser chamado, mudar esse nome e ir para o inferno, ou você quer morar no céu e não importa se te chamarem de fanático? Tem que tomar decisão. É o vídeo que eu coloquei lá no GPS, pedi para a irmã Margarete compartilhar no grupo das irmãs, coloquei no grupo de varões, mas não são muitas pessoas que estão interessadas em ver muitos vídeos como aqueles. Mas ali, Satanás revela direitinho o que está fazendo com muitos. As pessoas que estão militando, trazendo uma coisa terrível contra nós, elas têm voz, elas aparecem, elas não têm vergonha de falar o que falem. Mas nós estamos nos calando e nos omitindo com a nossa fé que dizemos ser verdadeira. Verdade ou mentira? É hora de conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Interessante que a palavra diz que todos aqueles que receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, nascidos não da vontade do varão ou da carne, mas nascidos da vontade de Deus. Meu Deus, dá para ser imitador do Senhor. Mas a pergunta que não quer calar é: será que estamos interessados em começar a colocar nossas vidas para que viva conforme a palavra? Aí é silêncio nessa hora. Então, se eu quero de fato crescer e não perder o céu, se eu quero de fato crescer e não perder o sentido da vida, se eu quero de fato ser um camarada, você quer ser uma moça, uma mulher muito abençoada em todas as áreas da sua vida, e você, sendo abençoada, não quer perder o sentido, é necessário crescer na palavra. Eu já li muita coisa sobre muitas pessoas famosas e ricas. Tem um livro, se eu não me engano, O Sentido da Vida, eu acho que esse que é o nome. Fala relatos de pessoas famosas e ricas. E a decepção delas, porque não acharam o sentido em tudo que conquistaram. Cristina Onassis, uma que suicidou e deixou um bilhete para a família Onassis, uma das famílias mais ricas da sua época. Tipo a riqueza de Bill Gates, de Elon Musk e outros tantos. E ela escreveu um bilhete antes do suicídio: dinheiro não traz felicidade. A prova disso é a minha família. Suicidou. Madonna sendo entrevistada, falou: Madonna e tal, não sei o quê. Então você é feliz? Ela disse: isso ainda eu não achei. Já procurei nos estudos disso, estudo daquilo, estudo não sei o quê, não encontrei. Mas eu estou lutando, porque tem uns demônios que me perturbam. E eu quero encontrar isso que eu preciso. Perguntaram por um cara milionário, não lembro o nome dele, mas se eu não me engano consta neste livro também. Tinha 300, uma entrevista no Fantástico, se eu não me engano. Ele tinha 365 apartamentos em lugares diferentes, em nações diferentes. Ele podia escolher ficar num apartamento um dia por ano, ele podia passar um dia em cada apartamento. Falou: então o senhor é feliz? Ele disse: isso eu ainda não consegui comprar. Irmãos, nós queremos crescer, mas antes de querer crescer, a gente quer ser feliz. Antes de querer ser usado por Deus, a gente quer ser feliz, é uma coisa que está em nós.
Antes de querer casar, você quer ser feliz. Você quer ser feliz. E só tem um jeito de ser feliz. A Bíblia é bem clara nisso. João 15:11, as palavras é de Jesus Cristo, elas são de Jesus. Se eu tenho vos dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. As coisas que Jesus tem dito são as palavras de Jesus. Deixa as palavras dele entrar, deixa as palavras dele aprofundar na sua alma, dirigir os seus passos. Eu lembro da visão que Deus deu aqui domingo, pessoas entrando no novo paraíso que Deus estava ofertando. É claro que isso é espiritual. Nos pés das pessoas parecia jornal, revestindo os pés das pessoas, e Deus me falou, não é o jornal, é a minha palavra. Quando os pés das pessoas começam a andar na minha direção, conforme a minha palavra, eis aí um novo jardim. É a palavra, é a Bíblia, é a palavra. A religião não vai te salvar, a religião não vai fazer aquilo que você precisa, é a palavra que faz na pessoa de Jesus. Quem quer crescer na palavra? Mas não podemos empolgar aqui e perder a empolgação ali na porta. Isso tem que empolgar nós 24 horas por dia. Alguém faz uma proposta para você e você sabe que a palavra não aprova, você fala, não, obrigado. Pai, mas é 1 milhão. Mas eu vou perder o que mais vale para mim, que é Jesus, do que 1 milhão. Jesus vale mais. Entende ou não? Então, alguns passos dentro desse querer crescer na palavra. O primeiro passo é qual? A letra A. Quem pecou, diga amém. Pouca gente. Pouca gente. Quem não pecou, dê glória. Muitos mentirosos. Poucos honestos. Qual que é a letra A? Vou deixar para vocês entrarem aí nas soluções. Letra A. Ler e conhecer. Não adianta ler sem conhecer, criatura. Pastor, eu leio e não entendo nada, mas você vem no culto de ensino, porque se tem interesse de aprender, a gente vai atrás. Quem aqui tem carteira de motorista? Carteira de habilitação, pastor. Não, mas de motorista. Quem tem carteira de motorista? E quando você pensou em tirar? Era um monstro. Meu Deus do céu. O carro está vivo. Tem medo do carro. Tem medo do instrutor. O camarada chega para ensinar e fala, sai daqui, sai daqui. O que eu fiz de errado? Não, estou aqui para te ensinar. Sim ou não? Mas você tirou? Por quê? Porque você realmente queria. A gente só desiste da Bíblia quando de fato não quer conhecer a Bíblia. O dia que você quiser conhecer a Bíblia, você vai buscar onde tiver instrução para você trazer para dentro de você. Pode dar glória a Deus por isso ou é difícil? Escute. Ler e conhecer. Venha para os cultos de estudo. Aqui o nosso culto de estudo é bem movimentado, graças a Deus. Escola bíblica, graças a Deus. Mas a maioria das igrejas, irmãos, tem igrejas de 2.000 membros, que no culto de estudo tem 5, 10 pessoas. Verdade ou não? Quem conhece aqui já andou por aí. Quando nós distribuímos os cartazes aqui para os congressos, os irmãos que iam distribuir nas terças, eles voltavam escandalizados. Porque chegava na igreja, igrejas enormes e só aquele montinho de gente. Não há interesse. Deixa eu falar uma coisa, irmãos, quem vai nos levar para o céu é claro que é Jesus. Mas se nós temos Jesus, a gente guarda a palavra. A gente procura conhecer a palavra. Eu lembro que eu estava numa classe de pós-graduação e o nosso pastor, o nosso professor, sociólogo, dando aula de sociologia, Tácito da Gama Leite Filho, o camarada
muito profundo na palavra. E ele dizia às pessoas de mais idade, eu não entendi que foi para mim não. Dizia às pessoas de mais idade, dizia assim, ó, não se preocupe em guardar o que você está ouvindo. Se preocupe em entender o que você está ouvindo. É isso que vai fazer a diferença. E aí eu entendo uma coisa muito especial, irmão. Sabe essas irmãs que falam assim, ó, não é vocês não, são outras. Viu? Outras. As irmãs que falam assim, pastor, eu ouço 1 quilo de palavra, não entendo 1 grama. Pastor, o senhor falou tudo aí, não entendi nada. E acha que é vantagem, né? Mas se tu perguntar o capítulo da novela, ela fala tintim por tintim, sim ou não? Quando você olha no espelho, você não vê a pessoa que faz isso não, né? Verdade ou não? Conta os detalhes e consegue até prever o que vai acontecer no capítulo que vem. Ah, no capítulo que vem a Terezinha vai trair a Joaninha. Ó, o capítulo que vem, eu tenho certeza que o fulano vai matar a ciclano. Eu não perco o capítulo que vem por nada. Não tem umas conversas mais ou menos assim? Sim ou não? Quem já foi assim? Não é mais. Aí, ó, muitas mãos. Graças a Deus não é mais. Tem muita gente que ainda é. Né? Então, por que é que ela sabe a novela nos detalhes, mas não sabe o que o pastor pregou? Interesse. Ela quer saber da vida dos outros e fica lá assim, ó. Quando termina a novela, só está os catocos dos dedos, assim, ó. Está lá assim comendo e não pisca. Aqui na igreja não para. Toda hora é banheiro. Pega a criança que é filha da outra, deixa eu olhar essa criança, a criança está quase dormindo. Vem para o culto, está lá atrás e o Facebook está ligado. O cabelo, irmão, tem gente que entra dentro do cabelo assim. Joana. Não sabe nem o que está acontecendo. Não liga, mas na novela liga. Na série da Netflix, fica ligadinho e assiste até 5, 6, 10 capítulos. Mas a Bíblia não leu uma vez. Então conhece tudo sobre a série da Coreia fulana de tal, a série do chinês fulano de tal, a série que está marcando a vida das adolescentes, sabe de tudo, mas não sabe onde está João, quando ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Que é o versículo universal que a maioria sabe. Por que não sabem? Porque o interesse não é a palavra. O interesse é a série, é o filme, é o contato via Instagram, é o contato via tantas redes sociais. Como que nós vamos alcançar o céu sem a palavra? Sem o interesse? Uma coisa é o conhecimento intelectual, eu quero morar no céu. Outra coisa é a decisão interior, eu vou em nome de Jesus. Então, eu tenho que ler e conhecer, meu querido. Quando eu conheço a palavra, ela produz em mim temor. Ela produz temor na minha vida. Preste atenção, por favor, não é hora de conversar. Acha ruim, por favor. Quando, irmãos, nós estamos lendo a palavra, tem que ler sabendo que é o Deus Todo-Poderoso que trouxe ela até nós, porque quer a nossa salvação.
Não brinque com a salvação. Não brinque com Deus. Você pode brincar com quem você quiser, mas não brinca com Deus. Ele tem o poder para levar para o inferno. É sério. Pergunta aqui mais uma vez para o Daniel, a Janaína. Pede para eles, para contarem para vocês, qual é a história dessas pessoas que estão lá na sarjeta, em situação de rua, que tomam banho uma vez por semana, porque tem lá o banho solidário, senão não tinha como tomar banho. Pessoas que estavam dentro da igreja, adolescentes que estavam dentro da igreja, mas quiseram fazer isso, quiseram fazer aquilo, revoltou com o pai, revoltou com a mãe, revoltou com a autoridade. A culpa é da autoridade, a culpa é de mais não sei o quê, mas está lá na lata do lixo da sociedade. Obreiros, obreiras, pastores, pastoras, missionários e missionárias na sarjeta. Não brinque com Deus, não brinque com as oportunidades. Essa palavra é a verdade de Deus, e ela diz: se desprezar o conhecimento do próprio Deus, entrega sentimentos perversos. É sério. Pelo amor de Deus, ame a sua vida e ame a salvação em Cristo. É sério. 20 anos de pastorado, irmãos. Conheço histórias e histórias de sucesso e fracasso. Meninas que queriam beijar, porque já tinha 12 anos, queria beijar fulano, beltrano, ciclano, namorado, não sei o quê, brigou, hoje é mãe de tantos filhos, e cada filho é de um pai. É isso que você quer para você? É sério ou é brincadeira um negócio desse? Estamos com zelo de cada vida. Se guarde. A vida não brinca, Satanás não brinca. Deus quer te abençoar. Então, porque conhecemos a palavra, temos o temor de Deus. Por isso que Abacuque diz: ouvi a tua palavra e temi. Mas aí você olha para Caim, ele ouve Deus falar, mas não teme. E aí vem sobre o que nós estamos desejando, o que nós estamos almejando, o que nós de fato queremos. Ei, não queira crescer sem antes conhecer Deus e viver nele, para que o que você receba seja de fato bênção para a sua vida. 28 a 31 de Atos dos Apóstolos. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E aí Filipe instrui ao eunuco, e daqui um pouco ele está batizado, e é um servo de Deus, e volta para a África e se torna um grande missionário. Porque agora ele entendeu o que dizia a respeito do Salvador, a passagem que ele lia. E o que é isso, pastor? Havia um interesse, um desejo no coração do eunuco. Tem que ter interesse, tem que ter desejo, tem que ter vontade de conhecer. Nós não podemos passear na igreja, a gente tem que entrar na igreja para ouvir Deus e ser instruído por Deus. Viver essa palavra. Meus irmãos, e é muito importante também, você quer aprender, quem é que eu vou ouvir? Porque aqui era o Filipe conduzido pelo Espírito. Tem muita gente, irmãos, que desvia tantos outros em nome de ser professor. Eu já conheço histórias de pessoas que foram fazer faculdade não sei aonde, estudar não sei o quê, dizendo que queria
conhecer a palavra, e é claro que é maravilhoso querer conhecer, mas tem que ser com as pessoas certas. Primeira aula da pessoa, no lugar que chegou, é: você que ouviu falar sobre isso, sobre aquilo, você esquece tudo que você ouviu, porque estava tudo errado. Não existe inferno, não existe demônio, não existe sei o quê. E o camarada acreditou, hoje é um desviado. Você tem que escolher pessoas para te instruir, ensinar. Primeiro, pessoas que sejam cheias do Espírito Santo. E quando eu digo cheio do Espírito Santo, não é quem fala em línguas, não. É quem tem vida com Deus e é dirigido pelo Espírito. Pessoas piedosas. Pessoas que vivem realmente para Deus. Essas pessoas não vão desviar ninguém, elas vão ajudar você a entender a palavra cada dia mais. Primeiro, a vida da pessoa tem que ser o Evangelho. Depois você ouça o Evangelho da boca da pessoa. É por isso que tem gente que vai falar, que vai pregar, e o povo conhece a vida da pessoa. Tem gente que tem vontade de ir embora, porque está pregando o que não vive, está falando o que o outro sabe que não é assim. Por isso que o diabo usa muito de fofoca dentro de igreja, porque se ele conseguir apagar a imagem do pregador, por exemplo, da igreja, as pessoas que estão no banco não vão receber a palavra, embora ela seja verdade, ela fosse verdade. Filipe instruiu e o camarada se converteu. Havia interesse, nós temos que ler e conhecer. E quando é que eu vou chegar a isso? Quando tiver interesse no meu coração e quando as pessoas cheias do Espírito Santo forem os meus mestres e os meus instrutores. E aí eu leio a palavra de Deus e o Espírito Santo vai abrindo o meu entendimento. E todo dia eu vou orando, me esclarece a palavra, me dirija na palavra. E o coração está puro, então eu vou cada dia crescendo na palavra. Se o coração não estiver puro, você vai procurar mestres que não são puros. Você vai ouvir pessoas que não são puras. E hoje, infelizmente, mestres e doutores estão sendo levantados para atender a cobiça do coração de muitos. Fica esperto. Seu desejo seja o céu. Pastor, como que eu vou medir uma palavra que está sendo pregada? Primeiro, ela está te edificando? Primeiro, ela está confrontando você e afrontando você em algumas áreas para que você mude. Segundo. Terceiro, a palavra que você está ouvindo está levando você a amar pessoas ou odiar pessoas? Perdoar pessoas ou guardar mágoas? Se curar e curar pessoas ou se tornar uma pessoa cada vez mais ofendida? As pessoas e as palavras que você está ouvindo, está te melhorando ou piorando? Porque a palavra que vem de Deus, ela só edifica, ela só melhora, ela só me cura, ela só me faz uma pessoa melhor. Essa palavra vai me lavando, vai me limpando, vai me santificando, vai me purificando, vai me fortalecendo, vai me transformando. Então o segredo não é só aceitar Jesus, é aceitar Jesus e a palavra dele, o evangelho dele, a vontade dele. Escute, meus irmãos, 28, 19 e 20 de Mateus, tão conhecido. Portanto, ide, fazei de todas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que mais se destaca na grande comissão? Nós damos muita ênfase no id, mas o id é só que na verdade não está no imperativo, mas no particípio grego, não é? É indo. Mas isso aqui é só uma direção. Mas o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer discípulos. E eu tenho que ensinar esses discípulos. Então o importante não é o id, porque muita gente vai, mas não leva o que deve levar. Muitas seitas e heresias estão cumprindo o id, porta em porta, mas não está formando discípulos de Jesus. Então o que Jesus está falando para os discípulos? Que ele está comissionando,
Ele está dizendo: eu quero que vocês façam discípulos para mim. E vocês façam isso batizando e ensinando. E é isso que nós temos que entender. Não é ensinar a palavra do ponto de vista intelectual, é ensinar a viver a palavra. É ensinar a praticar a palavra. Tornar essa pessoa uma pessoa que seja conhecida. Você é cristão, hein? Você é diferente. Eu sou discípulo do Senhor. Já viu aquela colocação que eles fazem? Esse aí é discípulo do Lindomar mesmo. Não tem gente que fala isso? Quando fala isso é o quê? Porque tem alguma coisa parecida com ele que a pessoa está fazendo. Sim ou não? E o que é um discípulo de Jesus? É porque está fazendo coisa que Jesus faz. Seja discípulo de Jesus. Eu quero te ensinar e quero me ensinar que nós devemos ser discípulos de Jesus, imitar Jesus. É Ele que vai ver dentro de nós se isso está acontecendo. Somente a mensagem que expõe a verdade sobre o pecado e aponta para o Cristo ressuscitado é que pode gerar discípulos verdadeiros para o reino de Deus. Como que eu sei que eu estou errando? Quando eu ouço a palavra que diz sobre os meus erros. Ou não? Um discípulo de Jesus odeia o pecado. Ama os pecadores, porque Jesus ama os pecadores, mas odeia o pecado. Um discípulo de Jesus não quer o mal para o outro. Ele escolhe sofrer o dano. Jesus escolheu a cruz para nos salvar. Ele escolheu os cravos para nos fazer livres. Ele escolheu a coroa de espinhos para nos fazer reinos e sacerdotes. O discípulo de Jesus ama o seu irmão, perdoa o seu irmão. Como nós precisamos dessas coisas tão simples para a fé cristã, mas que estão tão distantes de nós. Hoje parece que é difícil amar. É difícil tratar, porque a gente só quer amar quem nos ama, a gente só quer amar quem trouxe para nós um presente, a gente só quer amar quem faz bem para nós, e Jesus falou: ame até os vossos inimigos. Sim ou não, meus irmãos? É mandamento que devemos amar os inimigos? Nós às vezes não conseguimos amar os irmãos. Estou falando em termos gerais, e é verdade. Às vezes, irmão, escute bem o que acontece nas igrejas, em termos gerais. Uma pessoa levanta contra outra pessoa. Aí nós temos 500 membros. E aí, por causa dessa pessoa, a outra pessoa abandona 498 e vai embora. Sim ou não? Ele ama? Ele ama, porque se amar, ela fica por causa dos 498. Não ama. E isso é sério, porque quem não ama não tem céu. Quem não ama não viu e nem conhece a Deus. Quem não ama o seu irmão está em trevas. Quem aborrece, quem odeia o seu irmão é assassino. Leia João capítulo 4, 1 de João. Então essas coisas têm que me perturbar. E tem que me fazer chorar diante de Deus. Senhor, eu não quero ter essas coisas em mim, eu quero o céu. Eu quero amar, eu quero perdoar, eu quero, Jesus, me ajuda, Senhor. E o poder de Deus virá sobre nós. Todos os pecadores são inimigos de Deus, a menos que sejam reconciliados com Ele.
através de Cristo. E nós temos que fazer discípulos assim, levar pessoas a reconciliar com Deus, através de Jesus. Olha, e estes que reconciliam devem ser batizados em águas, como sinal de que foram regenerados, remidos de seus pecados, e assim unidos a Cristo. Será? A pergunta é essa. E essas perguntas que eu faço é para despertar, é para provocar você mesmo, provocar a mim. Será que nós somos realmente discípulos de Jesus? Qualquer coisa tira de nós a alegria, o ânimo. Os discípulos de Jesus morriam cantando, sendo queimados. Que vergonha! Você não se sente envergonhado? Os leões iam ser soltos, eles começavam a orar e começavam a cantar. Qualquer coisinha faz a gente entrar para a igreja de cara fechada, sem adoração, ficar implicando com um, implicando com o outro. Irmãos, tem nações que pessoas estão pagando com a própria vida, porque cantaram um hino para Jesus. Nós podemos cantar o dia todo para Jesus. Será que isso não te incomoda? Tem pessoas que estão morrendo porque fizeram uma reunião debaixo de uma ponte, escondido, e foram achados. E ali eles só estavam cantando e falando de Jesus. Já leva para um lugar que tem, põe com os olhos vedados e dá um tiro na nuca e joga na cova. Você é livre. Você acha que o julgamento conosco não vai ser maior do que o julgamento com os outros? É necessário ler e conhecer as Escrituras, para que façamos um outro passo muito importante: conhecer e praticar. Quando a gente conhece, nós somos responsáveis pelo que passamos a conhecer. Quem aqui sabe que não deve mentir, não pode mentir, é mandamento não mentir, que os mentirosos não herdarão o céu? Levanta a mão quem sabe. Quem não sabe, passou a saber agora, né? É responsabilidade nossa não mentir, porque nós sabemos. Quantos filhos aqui sabem que devemos honrar pai e mãe, para que se prolongue os dias de vida na terra, para que não morra, para que não seja maldito? É responsabilidade nossa honrar o nosso pai e a nossa mãe, porque nós sabemos disso. Quantos aqui sabem que devemos ser dizimistas e ofertantes na obra de Deus? É responsabilidade nossa, porque conhecemos. Às vezes, quando a gente enfrenta uma luta financeira, a primeira coisa que faz é cortar o dízimo e a oferta. É responsabilidade nossa. Quantos aqui sabem que os idólatras não herdarão o reino dos céus? É responsabilidade nossa não construir ídolos para nós. E não é só de gesso, de madeira, de prata, de ouro, de pedras, não. Ídolos de carne. Tem pessoas que se o fulano de tal cair, elas caem também. Porque é um ídolo. Você está firmado em quem? No homem ou em Jesus? Hã? Então você não cai. Porque em Jesus a gente luta todo dia para ficar pertinho dele, para se pecar, confessa e deixa e continua com ele, vai lutando para estar com ele e a gente não cai. Mas se firmar no homem, o homem cai, você cai junto. Eita, mas está chato esse estudo de hoje, não está, irmão? Conhecer e praticar. Olha o que diz Tiago 1, 21 e 22. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia,
recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Eu conheço a palavra. Quando chega alguém para mim, vocês já sabem, fala assim: olha, aqui está o fulano, conhece a Bíblia de ponta a ponta, e não sei o que, se o senhor falar ele sabe, não sei o que, só que está desviado. Eu falo, é bom que vai para o inferno consciente. A vantagem não é conhecer e falar que sabe, a vantagem é viver a palavra. E aí a pessoa fica com falsos discursos. Não, eu conheço tudo, eu sei como é que é o movimento, eu sei como é que é o sistema, eu sei que não sei o que. Conhece nada, porque se conhecesse a palavra de verdade como deveria, você já sabia que Jesus falou de escândalo, que Jesus falou dos males deste século, que os homens se tornariam amantes de si mesmos, mas ele também falou para não deixar de congregar, ele também falou para ser cheio do Espírito Santo, ele também falou para perdoar, ele falou para suportar, ele falou para orar uns pelos outros, ele também falou para nos levantar como igreja santa na terra. Ramacho que ramai, Kodafai, expulsa a serpente da sua mente, expulsa a serpente da sua casa, expulsa a serpente do seu ministério, expulsa a serpente da sua vida, definitivamente em nome de Jesus, e receba a palavra de Deus enxertada em vós. E para que eu quero fazer isso? Praticar a palavra de Deus, para agradar a Deus. Irmãos, a palavra de Deus se resume nisso, para você guardar bem no seu coração: eu te amo e quero que você viva para a minha glória. E a maneira de viver está aqui. Foi isso que ele fez com o povo lá no deserto. Olha, eu vou arrancar vocês do Egito, vocês estão sofrendo, chegou a hora, eu prometi, 4 gerações, chegou 430 anos, eu vou tirar vocês daqui e vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. Aí quando ele tirou, passou o mar, falou: agora Moisés, vem cá e sobe no monte, porque eu tenho instruções para o povo viver de forma que me agrada. Leis, estatutos, mandamentos, juízos, conselhos. E Moisés trouxe do céu, trouxe do monte, e claro que veio do céu, as instruções de Deus para o povo que deveria ser chamado de povo de Deus. E quando que esse povo seria o povo de Deus? Eu sou o Senhor teu Deus, e somente a mim servirás. Abandonarás os deuses do Egito, porque eu vos tiro da terra da escravidão e vos levarei para a terra da promessa. Eu sou o teu Deus e estarei no meio de vós. Aí ele começa a dar instruções, porque para viver com Deus tem que ser do jeito dele. Guarda essa palavra, tem que ser do jeito de Deus. É a palavra de Deus, é a forma, não é a religião, irmãos, é essa palavra. Pastor, mas tem tanta gente pregando tanta coisa. Ei, lembra o que eu te falei: coração puro, desejo de morar no céu, e pessoas cheias do Espírito Santo para te ensinar. Conhecer e praticar. Por isso que João 14, 21, quero que a igreja toda leia aí, João 14, 21, vamos lá, cada momento dá uma paradinha, vamos lá, 1, 2, 3, (14, 21), o versículo 23, ele só faz uma troca aqui, ele fala assim: aquele que me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e eu e meu Pai viremos e nele faremos morada. Aqui ele diz: e eu o amarei. Então Jesus me ama, o Pai me ama, quando eu vivo e pratico a palavra. E ele está dizendo: aquele que tem os meus mandamentos, aqui é intelecto, é inteligência, é saber, é conhecer intelectualmente. Aí ele diz: e os guarda, aqui é viver aquilo que aprendeu. Guardar aqui é o ponto de vista da prática. Guardei a tua palavra no meu coração para não, sentido da prática. Então conhecer
Conhecer, glória a Deus. Agora, tem algo importante, além de conhecer e praticar. É letra C, 1, 2, 3. Praticar e crescer. Não é praticar e ficar num estágio. Não existe isso, irmão. Escute, preste bastante atenção. Se você, se eu, somos praticantes da palavra, a gente cresce. Não existe, não tem como alguém ser praticante e não crescer. O que a palavra diz a respeito de santidade? Quem é santo? Isso é crescer? Sim ou não? É, santificar ainda mais. O que a palavra quer dizer em João 15? Quem produz fruto, produza mais fruto ainda. Isso é crescer? Um é crescer em santidade, o outro é crescer em produção. O que a Bíblia quer dizer que quando os dons de Deus manifestam-se em nosso favor, para que a gente alcance a estatura de... O que quer dizer isso? Que como pessoa, eu tenho que crescer cada dia. Sim ou não? Se nós olharmos para a palavra de Deus, aquela questão de andar com Deus, até na prática, Zaqueu começou a andar com Jesus. Jesus falou alguma coisa para ele? Mas ele começou a crescer. Metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. O que eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais. Começou a crescer. Começou a ser discípulo de Jesus. A avareza foi embora, consertou a vida pregressa e ainda levou Jesus para casa. Levou Jesus para a família. A salvação veio na família dele por causa disso. Os discípulos começaram a andar com Jesus. No princípio, eles começaram a enfrentar os seus problemas. Se você analisar a personalidade, a natureza de cada discípulo e a cultura de cada discípulo, você vai ver que Jesus trabalhou com cada um onde precisava trabalhar. Por isso, eles ficaram meio que aflorados na hora que essas coisas foram tocadas, mas eles estavam sendo preparados, porque eles deveriam ser as colunas da igreja de Jesus Cristo. Aleluia. Quando Jesus foi assunto aos céus e eles foram cheios do Espírito Santo, estes homens abalaram o mundo inteiro. Cresceram. Então, não tem como alguém dizer, eu estou praticando, mas está voltando atrás. Tem alguma coisa errada com você. Cuidado com essa cabecinha. Cuidado com esse negócio de pensar mal dos outros. Irmão, se guarde. Cuidado com esses sentimentos que perturbam. Cuidado com as propostas que chegam. Purifica o coração. Porque o natural é você crescer, não é você estagnar, não é você... Não, Jesus quer te encher mais, te usar mais. Eu lembro da palavra que Deus deu aqui domingo. Ele estava dizendo para nós, muitos de nós, era para estar mais longe do que chegamos. E mais cheio do que estamos. E eu via isso, uma realidade na igreja, Deus dando a visão do entendimento disso, irmãos. Se nós estivéssemos praticando conforme Deus, a direção de Deus, a palavra de Deus, estaríamos muito mais longe do que estamos, e estaríamos muito mais cheios do que estamos. É necessário pureza, é necessário limpeza, é necessário que nos lavemos no sangue da nova aliança, é necessário nos tornar templo de verdadeiramente habitação do Espírito Santo. É hora de ser igreja legítima, verdadeira de Deus. Segunda Timóteo 3, 14 a 17 na NVI diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Está vendo que uma coisa está ligando a outra? Aprendeu de quem? De gente cheia do Espírito Santo, de pessoa piedosa, de gente que queria que o outro fosse para o céu, não estava com a vontade de fazer você mais rico do que os outros, e nem melhor do que os outros, e nem te dar uma posição avantajada, não. O interesse daquele que ensinou é que a pessoa fosse para o céu, e fosse instrumento de Deus, e fosse cheio do Espírito Santo de Deus, porque quem é de Deus sabe que se nós andarmos com Ele,
dele, ele nos abençoará do jeito dele. E aí ele diz: porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você viu a conexão que ele fez aqui? Essas palavras são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda vez que você falar que tem Jesus, a palavra tem que estar junto. Ninguém pode dizer que tem Jesus se não pratica a palavra, se não luta para viver a palavra. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que todos nós somos perfeitos. Não, estou dizendo que quem é de Deus está lutando para cada dia ser mais perfeito para Deus, ser mais próximo de Deus, mais cheio de Deus, mais servo de Deus. Então, 1 de Pedro 2, 1 a 3 diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Olha o que está dizendo aqui, aquilo que eu falei agora há pouco. Você quer aprender a palavra? Não deixe o inimigo sujar seu coração, não deixa sujar sua mente, não deixa colocar você contra o irmão, contra o outro irmão. Mas o irmão falou de mim, você já falou também dos outros, ou não? Olha o silêncio. A gente quer que os outros sejam perfeitos e nós podemos errar à vontade, e todo mundo tem que nos perdoar, mas a gente não perdoa os outros. Quem aqui já errou? Deixa eu ver aqui, fica com a mão levantada, quero ver quem que ainda não errou. Pouca gente não errou. Ah, todos. Você quer o perdão? Hã? Mas você quer que o seu irmão também seja perdoado? Hã? Uai, melhora esse comportamento. Ah, mas a pessoa errou feio comigo. Você nunca errou feio com ninguém, não? A gente erra feio com os outros e quer o perdão, mas se alguém errar feio conosco, a gente não perdoa. Fala, Deus. Fala comigo, Jesus. Me ajuda. Perdoa. Lava. Passa régua. Passa nada. Eu sou de Deus. Ele está dizendo: você quer crescer, despoja de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicências. Limpa. E agora deseja ardentemente o leite. Esse leite aqui é a palavra, que nos dá crescimento. E nós temos que desejar ardentemente, não é desejar como quem deseja comer um doce de abóbora, não, é desejar com vontade, como quem deseja morar no céu e estar com Jesus Cristo na glória. O céu é o nosso destino. Aí alguém poderia talvez dizer: mas eu tenho muita coisa para viver ainda, pastor. E se hoje pedir a sua alma? Vamos lá no cemitério agora? Lá tem sepultamentos de pessoas com mais de 100 anos. Assim como tem sepultamento de feto. Tem de 1 ano, de meses, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, de 15 anos, de 17 anos, de 23 anos, de 30, de 40, de 50, de 60, tem de tudo quanto é idade. E o que quer dizer isso, pastor? Que eu ou você podemos morrer hoje. Então eu não tenho que desfrutar da vida, eu tenho que me preparar para a vida eterna.
Eu posso fazer o que for nessa vida, desde que Deus aprove, não há problema, pode passear, pode estudar, pode fazer faculdade, pode casar, não há problema, mas desde que em primeiro lugar eu esteja pronto para morar no céu, porque eu não sei que hora que Jesus vai me buscar. Então quem está mentindo tem que parar de mentir agora. Quem está prostituindo tem que parar de prostituir agora. Quem está em adultério tem que confessar e deixar agora. Quem está vivendo uma vida de mágoa tem que lavar o coração agora. É agora que nós temos que estar prontos para o céu. Isso te abençoa ou não? Essa palavra é para o seu bem ou não? Ela te lava ou não? Me lava ou não? Então receba a palavra em nome de Jesus Cristo. Nós temos que crescer na palavra. E aí, queridos, entenda que o manual de crescimento espiritual e o manual de crescimento financeiro para o cristão, o manual de crescimento familiar, o manual de crescimento social, profissional, é a Bíblia. É por ela. Essa Bíblia te ensina a ser o melhor profissional, o melhor patrão, o melhor funcionário. Essa Bíblia ensina tudo para nós. Ela pode ser odiada pelos filósofos, mas também é amada por eles também. Porque ela tem coisas maravilhosas. O carnal, que é um ateu, um católico desviado, ele diz assim: olha, eu não creio em Deus, mas se você praticar a palavra, você vive bem. O próprio diabo sabe do poder da Bíblia. É hora de nós amarmos a palavra e praticarmos a palavra. Alguém está entendendo ou está preocupado mais com a vizinhança do que com a palavra? Oh meu Deus, aleluia. Então, como que eu vou crescer? E você tem vários versículos aí para te ajudar em tudo que nós estamos falando aqui, outros que saltamos e os que estão aí. Como que eu faço para crescer, para então abraçar tudo isso que é me passado agora? Então cresça em consagração ao conhecer a palavra e a vida dos usados da palavra. Você ama a palavra? Você recebe a palavra? Você quer a palavra? Você quer que ela dirija os seus pés, que ela seja realmente a luz para a sua vida? Quer? Quantos querem? Então consagra a sua vida. Não adianta, irmão, você falar que quer viver, mas não tem vida de oração, tem vida de jejum. Eu cansei de, na minha carreira, ouvir pessoas de outros lugares, e de lugares que eu sou pastor, do lugar que eu sou pastor: ai pastor, eu estou desanimado. Aí não vem para a oração, daqui um pouco desvia, sai da igreja. O senhor tinha razão, mas agora eu não tenho força. Eu não quero ter razão, eu quero que você receba a palavra agora. Eu quero que você seja cheio agora. Eu não quero que você se esvazie para depois ver se a misericórdia de Deus torna a te encher, não. Eu quero que você continue se enchendo, continue sendo fiel, continue andando com Deus, continue sendo abençoado e cuidado por Deus. Eu não quero ter razão, eu quero que nós cresçamos em Cristo, na palavra. Por isso que há uma coisa importantíssima, entre outras, que está em Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o quê? Aí eu faço uma pergunta à altura desta leitura: que embaraços está te impedindo aí? Tem que ser tirado. Aqui não é pecado, porque depois ele vai falar do pecado. Ele está falando primeiro de embaraço. Irmão, ele está aqui falando de correr a carreira que está proposta. A mente do escritor aqui está voltada para o atletismo, para as disputas de corridas que tinha na época. E eles muitas vezes chegaram ao ponto de correr nus, para nada embaraçar a carreira. E Paulo está dizendo: tem algum embaraço? Tira. Porque você tem uma carreira que está proposta.
O embaraço faz você tropeçar. O embaraço faz você cair. O embaraço faz você ter dúvidas. O embaraço faz você magoar. O embaraço, ele traz pecados para a sua vida. Por isso que a preocupação nossa, primeiro, é com o embaraço. A serpente trouxe o embaraço para Eva e ela pecou. A Betseba, que é a Batseba, ela trouxe embaraço para Davi, porque Davi, ele foi instigado a olhar para onde não deveria, ele se embaraçou e pecou. Tira o embaraço. Você não quer cair, você não quer cair, porque quem cai, irmão, enfrenta o inferno. Estou falando a verdade, sim ou não? Quem já caiu aqui sabe disso. Não tem força, não tem ânimo, não tem vontade, perde o sentido da vida. A coisa vira um inferno, as acusações, aí vem aquela coisa querendo alimentar que você está bem, que não é por isso mesmo, aí vira aquela angústia, aquela falta de sentido. Você não quer cair, você quer levantar, você quer se encher do Espírito Santo, então você tem que deixar todo o embaraço. O embaraço é igual ao pecado que tão de perto rodeia, o embaraço está por aí, o diabo sabe disso, são as setas, sutilezas do inimigo. Começa a lançar um pensamento que parece que não tem sentido, daqui um pouco ele está ocupando. Eu lembro quando eu era novo convertido e vim com aquela coisa do mundo, Deus me libertou, converteu numa noite só, mas aí tinha aquele negócio dos olhares, eu ficava olhando em lugar que não devia, para a pessoa que não devia, no corpo que não devia, e aí quando eu olhava, eu fazia assim, mas não quero, eu sou de Deus agora, eu sou um homem de Deus, e aquela coisa me torturando, aí vinha pensamento, porque eu era do mundão, e vinha pensamento, e eu falava, não quero, piscava, Deus, aleluia, glória a Deus, será que esse trem não vai sair de mim? Aí passou o tempo, eu lembrei que não tinha mais nada em mim. O embaraço tem que ser expulso, tem que ser repudiado, ele tem que ser, você tem que sentir náusea disso. Deixa eu te falar uma coisa, o embaraço quer acabar com a sua história, tenha nojo disso. Faça o que Deus mandou e vai dar tudo certo. Todo o embaraço e o pecado, agora ele vai falar de pecado, que tão de perto vos rodeia, o pecado está aí. Está vendo esse irmão que está perto de você? Ele não é o pecado, mas pode fazer você pecar sem querer. Se ele chamar a sua atenção e falar, rapaz, você está fazendo um negócio, não devia fazer não, você pode ficar magoado com ele, porque ele quis seu bem. Pecado que tão de perto nos rodeia. Sabe esse pastor que está aqui, que você está olhando para ele? Ele pode fazer você pecar, pastor do céu. Dependendo do seu coração, você vai julgar o pastor e ainda vai condenar ele por muita coisa, porque falou uma palavra que você não queria ouvir. O pecado que tão de perto nos rodeia, faz isso não, lava o coração, limpa a mente, limpa tudo na sua vida, joga o embaraço fora, joga o pecado fora, receba a palavra de Deus, ela é para a sua bênção, ela é para a sua vida, ela é para abrir janelas dos céus para você, para a sua casa, para o seu futuro. Aí ele diz, deixando todo o embaraço e todo o pecado que estão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Suporta a sua cruz, suporta a afronta, viva para a glória de Deus, e nós vamos ter um lugarzinho ao lado dele no trono, para a glória de Jesus. Você recebe essa palavra? E aí, o que esse versículo está falando? Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Irmãos, nós temos provas bíblicas de tantos homens que não valia nada e Deus fez valer tudo. O Moisés, que se tornou o homem mais manso da face da terra, ele foi brabão. Deus falou para ele que ele estava chamado,
Ele viu um abrigo, um egípcio querendo bater nos hebreus, foi lá, matou o egípcio e enterrou na areia. Ó, deixa comigo. Deus foi e trabalhou com ele no deserto 40 anos e mudou a vida de Moisés. E ele se tornou o homem mais manso da face da terra. Paulo era o perseguidor da igreja. Entrava nas casas com ordem para matar até. Torturou, fez tanta coisa contra a igreja. Mas depois, quando Deus converteu ele suportou tudo pela igreja e por Jesus. Tem uma nuvem de testemunhas para a gente olhar e saber que Deus é Deus, que Deus muda, que Deus transforma, que Deus faz acontecer. Agora não se esqueça, que assim como Deus trabalhou na vida destes homens e mulheres, Ele trabalha na nossa, mas antes disso Ele quer conhecer o nosso coração. Por que Ele mudou a vida de Paulo? Porque Paulo era zeloso. Paulo estava fazendo aquilo em nome de Deus, zelo de Deus. Ele era fariseu dos fariseus, ele era o homem mais capaz no farisaísmo. Ele foi formado aos pés de Gamaliel, e ele fazia aquilo por zelo. Não, esse povo está querendo levantar contra Deus, e Deus olhou para ele, viu que ele tinha fé, mas a fé estava errada, viu que ele tinha zelo, mas o zelo estava errado. Então havia uma fome em Paulo de ser fiel a Deus. Deus mudou ele, deu um encontro com ele, e ele se tornou alguém que morreu pela causa de Jesus. É isso. Deus quer ver em nós o interesse. Deus diz, batei. Aquela palavra lá, batei, no grego, ela é uma atitude contínua. É por isso que as versões bíblicas antigas, vinha a expressão, batei, batei, e abrir-se-vos-á. Porque é uma expressão que indica um ato contínuo, viva batendo. Não pare de bater, continue até que se abra. Buscai, atitude contínua, buscai, continue buscando, até que se lhe dê. É assim que Deus quer, atitude contínua. Por que atitude contínua? Porque é ela que revela o que eu quero. Você já viu que você não desiste nunca daquilo que decidiu? Quando você de fato decidiu, você vai até o fim. Lembra quando você quis casar com a sua esposa? Você não desistiu hora nenhuma. O Rubim virou uma coisa para o lado da irmã Gleice. Fala aí, Rubim. O João para o lado da Carla. É ela, Jesus. Porque decidiu. A gente não decide de nada que a gente não desiste de nada que decidiu. Então Deus quer ver se você realmente quer. Se você quer, você não vai desistir, e Deus vai trazer para você na hora certa tudo isso. Alguém entende essa palavra? Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, a palavra permanecerá na vida de um consagrado ao Senhor. Pronto. Tem decepções, tem angústias, tem perseguições, tem solidões, tem muita coisa na carreira da fé, mas a gente não desiste. Se tem um povo que não desiste, é o povo que é consagrado a Deus e está decidido por Deus. Não tem jeito, não tem jeito. Eles tentaram no mundo todo, em muitos lugares, várias perseguições para que a igreja desistisse. Ela está até aqui levantada, e ela nunca vai desistir. A igreja verdadeira, ela está preparada para ir até o arrebatamento. Então receba a palavra, guarde a palavra, ame a palavra, seja da palavra. E eu vou ler João 14, 15 a 17 para a gente encerrar. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador,
a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Se eu amo a Deus, eu guardo a palavra e o Espírito dele vai permanecer em mim. Se eu amo a Deus, eu guardo a palavra e o Espírito Santo vai permanecer em mim. Se eu amo a Deus, eu guardo a palavra e o Espírito Santo vai permanecer em mim. E o que é que esse Espírito permanecendo em mim faz, pastor? 16:3 de João. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me conduz na verdade. Ele me convence da justiça, do pecado, do juízo. Ele me convence das direções. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Receba a palavra. Em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer esses passos. Ler e conhecer. Conhecer e praticar. Praticar e crescer na palavra. Crescer em consagração ao conhecer a palavra e a vida dos que foram usados na palavra. Fique sobre os pés. Hoje você e eu recebemos o segredo para não errar. Escute, olhe para frente. Hoje você e eu conhecemos o segredo para não errar. Jesus disse: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E nós acabamos de conhecer, pelo menos as preliminares, os princípios e as direções, nós acabamos de conhecer. Então, eu não quero crescer sem o alicerce da palavra. Eu quero primeiro o alicerce da palavra. E perceba, Lucas 6, 37 por ali a seguir, Mateus também vai falar, a Bíblia diz que um homem cavou uma vala profunda quem falar rocha vai acertar, oh glória. Agora eu pergunto, Laércio, nosso engenheiro, um dos MacGyvers que temos aqui, tem outros tantos, cavar na rocha é fácil? É, Favarão? Nilson Moura, cadê o Nilson Moura? Nilson Moura, é fácil? Quem já trabalhou com martelete aqui? Que esse pequenininho assim. O Ricardo saiu correndo do emprego de que ele arrumou um martelete. E ele saiu correndo assim, ó. Sorteio de mim mesmo. Aquilo é uma loucura, irmão. O cara fica... Ok, chegando em casa vai dormir. E tem coisa que o martelete não resolve, não. Aí tem que arrumar uma máquina, né, Adson? Arruma uma máquina que ela vem com aquele bicão de martelete. Um tratorão. Porque é rocha. Então diga comigo, cavar na rocha não é fácil, não. É difícil. Mas ele cavou. Guardar a palavra não é fácil. Porque a palavra, ela está contra as minhas decisões. Ela está contra as minhas vontades. É por isso que estar em Cristo, preste atenção nisso. Estar em Cristo chama-se alguém que converteu. Não é fácil, porque é o abandono de mim mesmo para receber um novo eu que Deus, uma nova pessoa que Deus vai fazer de mim. Então não é fácil. Não é fácil você ter que perdoar aquele que você queria. Tem hora que tem gente que quer fazer igual Sansão fez com um leão, pega na boca do bicho e faz...
Mas essa natureza aí não vai para o céu. Aí você tem que subjugar ela. E deixar o Espírito Santo ir lá, ao invés de você pegar na boca, você põe na cabeça. Fala, eu abençoo em nome de Jesus. É fácil? É fácil, irmão, você, quando aquilo que você ama, vamos supor aqui, tem gente que ama a seleção brasileira de paixão, e isso é pecado, hein? Quem quer, tem que gostar, normal. Aí ama de paixão, aí está lá, Santa Ceia, e o jogo da decisão do Mundial, de seleções brasileiras, de seleções do mundo, vai ser na hora do culto da Santa Ceia, de manhã no domingo. Aí o cara... Aí sabe a pessoa que está meio distante, ela fala assim, culto tem todo dia. Essa decisão é uma só. Mas aí a pessoa que gosta, ela diz, não, mas eu não vou trair Jesus por nada. É fácil para a pessoa que gosta? Não, mas a escolha de quem quer construir na rocha é estar na casa de Deus. Não é fácil, mas ninguém derruba uma pessoa que cava na rocha. Calabrachatai, quem tem ouvidos ouça. Não é fácil, mas ninguém derruba uma pessoa que cava na rocha. Deus está estruturando os seus pés, estruturando a sua vida e fortalecendo a sua fé nesta noite. Rabacás, andarabagás, uramasorebiandarabás, suramandaragás. Aleluia. Nós vamos orar. E o Senhor vai querer ouvir o que você vai falar com Ele. Tem coisa que não é fácil, mas é preciso tomar decisões. Feche os seus olhos. O seminário é crescer. É hora de crescer na palavra. É hora de cavar na rocha. Por favor, vamos orar? Eu sei o quanto você está distante de Deus e é preciso se aproximar. Não brinque com as oportunidades. Deus está fortalecendo a sua fé, a sua vida. Romandaraga subrecovanai. Este é o seminário Crescer, Senhor, nas direções que o Senhor tem nos dado. Eu peço a Ti, olha para cada vida que quer o céu, que quer encontrar o Senhor na eternidade naquele dia. Olha para cada um de nós que não abrimos mão de sermos do Senhor e para o Senhor eternamente. Ó Deus, arranca, tira em nome de Jesus e destrua todo embaraço, todo pecado, todo domínio do pecado, todo domínio dos embaraços vão sendo arrancados, em nome de Jesus. Toda a escravidão com pecado vai sendo arrancado em nome de Jesus. O pecado não terá domínio sobre vós. Canabraço que eles a mim. Rabachongadassebai. Abençoa agora, Senhor. Firma os pés na rocha desta pessoa, fortalece ela, levanta ela para viver as coisas que o Senhor tem falado e prometido. Arranca agora todo mal, faz um rebuliço de glória, faz um rebuliço de cura, faz uma mudança maravilhosa nesta pessoa, e dê a ela bênção, e dê a ela força, e dê a ela graça, e faça ela estruturada de tal maneira, que tudo quanto o Senhor tem e quer para essa pessoa, aconteça, e as portas comecem a serem
abertas agora, e os milagres comecem a acontecer agora, e o avivamento comece a acontecer agora, e os nossos pés comecem a ser acelerados agora, no caminho da direção do Senhor, da tua vontade, e as nossas vidas sejam mais cheias da tua glória e do teu Espírito. Haja, Senhor, move, Senhor, em Managaço, Quebrandaragaia, seja batizado no Espírito Santo, seja fortalecido no Espírito Santo, seja agraciada pela benção de Deus, em nome do Senhor Jesus. Receba do Espírito Santo, receba da força do Senhor, receba da graça do Senhor. Tem que ter fome, tem que ter desejo, tem que ter na sua alma a sede das coisas do Senhor. Receba, levante as vossas mãos e receba do Espírito, e receba fortalecimento na fé, na palavra. Receba, receba e seja levantado, receba e seja conduzido pelo Espírito, receba e seja liberto de todo domínio, de todo embaraço, de todo pecado. Receba e seja santificado, receba e seja consagrado, receba e seja agraciado. A graça do Senhor venha sobre ti, e tu possas agora, consagrado, viver para a glória do Senhor, consagrada, viver para a glória do Senhor. Receba, receba, tenha fome, tenha sede, tenha vontade, tenha desejo. Sai desse embaraço, sai desse mundo de cova, sai desse cemitério, sai dessa frieza. Receba, levanta, ajuda-te, levanta, resplandeça, desperta, Rabacanda, Orabacaxandarabacachandaraia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A glória do Senhor vem nascendo sobre ti, o Espírito do Senhor vem sendo derramado sobre a sua vida. Receba renovo, receba avivamento, receba graça, receba a bênção. Aleluia. Uramaca Xandarai, aplauda o Senhor, de glória. Dê glória a Deus. Diga: eu estou alicerçado na rocha. Glória a Deus. Glória a Deus. Guarde a palavra e pratique. Em nome de Jesus, ninguém vai cair se cavar na rocha. Amém? Glória a Deus.